Então pronto, boa tarde a todos. Bem-vindos ao último seminário. Vocês sabem que estes seminários foram desenvolvidos no âmbito das atividades do mestrado e estamos a concluir a 6ª sessão do mestrado desses seminários, em que foi proposto 2 apresentações relativamente à intervenção da fisioterapia na musculoesquelética e, particularmente, foi-me sugerido que viesse falar sobre uma estratégia de intervenção ao nível das lesões tendinosas, da qual eu propus falar sobre o efeito, os mecanismos, o estudo dos mecanismos sobre os programas cêntricos, ao nível dos programas cêntricos nas lesões das tendinopatias do tendão de Aquiles. E são mecanismos, ou esta análise que vamos fazer, são análises relativamente aos mecanismos que estes efeitos ocorrem, os mecanismos destes próprios programas incidem ao nível das propriedades do tendão e ao nível da dor. Essencialmente, a análise será centrada nesses mesmos mecanismos. A tendinopatia do tendão de Aquiles é das lesões tendinosas mais frequentes, portanto, apesar das lesões no seu todo serem muito frequentes na prática clínica dos terapeutas, as do tendão de Aquiles são as mais frequentes, têm uma elevada incidência, particularmente nas pessoas fisicamente ativas. Não quer dizer que as pessoas sedentárias não tenham, mas as pessoas fisicamente ativas têm níveis de incidência muito mais elevados. Caracterizam-se por dor localizada, principalmente em momentos onde é solicitada a ação do tendão, momentos de carga, resultando em restrições, muitas vezes, da atividade e da atividades de forma mais ampla, mas também atividades da vida diária. Portanto, atividades mais relacionadas com a parte da prática desportiva, com a atividade física em si. O conhecimento sobre a origem ou do problema das lesões tendinosas tem sido amplamente investigado nos últimos 20 anos. E apesar de ser nos últimos 20 anos o conhecimento sobre a origem da dor ou sobre o que leva ao desenvolvimento desta patologia é muito escasso e muito frágil, no entanto, parece que nos últimos 20 anos há um consenso em dizer que as lesões tendinosas resultam de alterações na matriz extracelular ao nível do tecido tendinoso, principalmente com elevadas concentrações de aspectos ou de substâncias químicas, degeneração e deteriorização das fibras de colagênio. Existem evidências sobre vascularização excessiva nestes tecidos, ou seja, normalmente o processo trifásico não é concluído e depois do processo trifásico existe uma grande concentração de novos vasos com novas terminações nervosas, mas aquilo que se destaca nos últimos 20 anos tem a ver com as lesões tendinosas. Não existem evidências sobre a presença de células inflamatórias. Em termos de intervenção, o próprio exercício cêntrico tem sido a estratégia mais utilizada e sugerida pelos clínicos e pela comunidade científica no geral. Estes programas caracterizam-se por contrações musculares e alongamentos lentos de uma forma excêntrica, que podem ser aplicados de forma isolada, como também a combinação entre o exercício excêntrico e concêntrico em simultâneo. E isto é que vai diferir entre os programas existentes. E nesses programas existentes da literatura existem 3 que são sugeridos por diferentes autores: o Stanis, o do Alfredson e do Cibernagel. São 3 diferentes programas e é sobre estes 3 diferentes programas que nós vamos fazer uma análise. Okay? No que diz respeito ao primeiro, ao Stanis, foi o primeiro relato, ou a primeira proposta sugerida através da literatura foi em 1986. Portanto, foi um programa também baseado nos exercícios cêntricos e aquilo que se segue, em termos cronologicamente, acompanha um pouco o nível de conhecimento que tem existido sobre este problema e não são mais que atualizações ou readaptações do programa inicial.
Portanto, os programas seguintes têm como base no original, até que o original já passou a ser obsoleto e tudo que existe na literatura é restrito aos programas de Alfredson e, mais recentemente, do Cybernaut. Portanto, o Stannis Curvin existe só, pelo menos do conhecimento e desta análise que foi feita, um estudo que se foca sobre o protocolo inicial, mas todos os outros estudos são todos focados nos outros dois programas. O que é que consistia o programa inicial? Consistia em um programa que era dividido por várias fases. A primeira fase consistia em um alongamento estático, à volta de 15, 30 segundos cada alongamento. Depois tinha uma parte mais intermédia, que era o exercício excêntrico, que era dividido também em 3 fases, e era sempre sugerido que fossem feitas 3 séries de 10 repetições. Essas 3 séries de repetições eram desenvolvidas por vários dias, em que a progressão incidia na velocidade. Portanto, do dia 1 ao dia 2 era com velocidade lenta, no dia 3 ao dia 5 era uma velocidade moderada e no dia 6 ao dia 7 era uma velocidade mais rápida. A progressão também incidia que ao final do primeiro ciclo era acrescentado carga, portanto o utente acrescentava um carga ao utente e ele repetia o mesmo ciclo pela mesma velocidade. Portanto, isto foi, e no final era normal mais uma vez os alongamentos e o gelo. Portanto, isto era um protocolo proposto por estes autores. Mais à frente, o Alfredson propôs um programa diferente, em que já baliza o programa em 12 semanas e que normalmente é sugerido que se faça 2 vezes por semana, 2 vezes por dia, todos os dias na semana, durante essas 12 semanas. A alteração em termos do mecanismo que se faz no exercício alterou, em que o utente começa com uma contração estática dos gêmeos e que depois há um exercício excêntrico do membro afetado, mas que depois volta à posição inicial, não à custa do movimento do membro afetado, mas o membro oposto ajuda a voltar à posição inicial. Ou seja, não há uma componente concêntrica neste exercício. Portanto, a componente concêntrica que existe é à custa do membro não afetado. E há uma variação deste exercício em que faz exatamente o mesmo, mas com a flexião do joelho, supostamente para incidir no outro músculo do ciano, e não só nos gêmeos. O Cybernaut faz uma nova atualização em 2001, sugerindo exatamente algumas diferenças, quer em termos de estrutura, muito mais estruturado, portanto, por várias fases até, adiciona a essas fases movimentos e atividades mais dinâmicas, como o andar, como o saltar a um pé e a saltar a 2 pés, portanto, sempre associado ao programa de exercício excêntrico, mas que tem uma componente concêntrica, ou seja, os utentes começam na posição concêntrica, depois aumentam ainda mais, ou fazem uma fusão plantar, aumentando mais ainda o trabalho dos gêmeos, concêntrico dos gêmeos, e depois há um trabalho excêntrico, mas que só vai até ao nível do chão. Enquanto que este trabalho excêntrico ultrapassa o nível, como vocês veem aqui do degrau, ultrapassa o degrau. Portanto, aqui, muito menos agressivo para o tendão daqueles, em que o movimento excêntrico vai até aos 90 graus, e não passando mais que os 90 graus. Okay? Portanto, isto são de uma forma mais resumida, mas o programa está amplamente descrito na literatura. Isto foi só para centrar as questões do que vamos falar a seguir, sobre os diferentes mecanismos, que é o grande objetivo desta apresentação. Portanto, saber quais são os efeitos desses mecanismos ao nível das propriedades mecânicas e da dor. Propriedades mecânicas do tendão e da dor. Da revisão da literatura encontramos 15 estudos que consideravam estes programas. Como eu vos disse, um apenas do primeiro programa, do programa mais recente, depois 10 que falam ou que utilizam o programa de Alfredson e 4 apenas que utilizam o programa de Cybernaut. De todos estes estudos, verificou-se que neste conjunto foram incluídos 388 sujeitos, uma média de idade de 47 anos,
maioritariamente população ativa, e que 50% da população era, 59% eram homens, portanto, maioritariamente homens. No que diz respeito ao programa, ao exercício científico, ou seja, o programa da Alfredson, o seu conjunto reuniu 276 sujeitos, a média um bocadinho mais baixa, população ativa, 65% de homens, não é? 10 estudos, e esta qualidade lógica foi avaliada através de uma escala sugerida por Mário Guizinho, portanto, uma escala sobre a patela femoral, mas que depois foi adaptada para analisar a qualidade metodológica destes estudos. Era uma escala só realizada e idealizada para avaliar estudos que implicassem a articulação patelo-femoral, em que o autor propõe os mesmos itens que todos nós conhecemos, sobre a autorização, sobre os diferentes viés dos estudos, e ele propõe, em termos de quantificação, que todos os estudos que reunissem 70% dos critérios eram estudos de elevada qualidade, todos os outros eram, depois balizavam, de média qualidade e de baixa qualidade. Portanto, e nesse sentido, os estudos relativamente ao de Alfredson tinham maioritariamente baixa qualidade, poucos de elevada qualidade, de média qualidade, 30%. A intervenção sugerida nos diferentes estudos, como é óbvio, são sujeitas ou submetidas segundo o protocolo estipulado inicialmente, 12 semanas, todos os utentes fazem programas de 12 semanas, com as tais séries de 3 repetições, com um aumento gradual da carga. A única coisa que não se sabe, propriamente dito, é o momento em que é adicionado ou que é sugerido o aumento dessa carga. Não se sabe, ao nível do protocolo sugerido, tanto em 98, nem grande parte dos estudos é explícito quando é que o aumento da carga deve ser incluído. Portanto, a dor é um elemento transversal na análise de todos os estudos e, principalmente, é associado a indicadores que se focam sobre as propriedades mecânicas ou fisiológicas do tendão. Instrumentos utilizados, maioritariamente, a EVA, há algum outro estudo utiliza a VISA, que é uma escala específica para análise da funcionalidade do utente com dor do tendão de Aquiles. Ecografia, o ecodoppler e a microdiálise são também instrumentos altamente utilizados nestes estudos. De todos aqueles que nós analisamos, existem alguns estudos que tentam, para além de verificar a variável clínica da dor, incidem se o diâmetro anteroposterior do tendão diminui ou não. Existem estudos, 4, que incidem sobre essa variável. A área transversal do tendão, portanto, há 2 estudos que estudam se a área transversal do tendão diminui ou não com a aplicação do programa de exercícios excêntricos, se diminui o processo de neovascularização, se há um aumento ou não da síntese do colagênio, diminuição das concentrações do glutamato e se há também ou não diminuição dos níveis de pressão ou de fluxo ao nível dos vasos capilares nos tecidos. Portanto, estas são as variáveis que, para além da dor, são estudadas com este programa. E que tentei resumir neste gráfico em termos de resultados e vê-se que nesta linha azul estão os resultados ou as percentagens dos níveis de diminuição da dor em todos os estudos e pode-se constatar que em todos eles, para além da dor, utilizam também as tais variáveis que diferem estudo para estudo. Por exemplo, estamos aqui a ver estudos que este estudo utiliza 3 variáveis, diminuição da dor FEAR 70%, diminuição de 70% da intensidade da dor. Temos aqui, penso eu, a neovascularização diminuiu cerca em 12%, de 12% dos sujeitos diminuiu os níveis de neovascularização. O diâmetro do tendão também foi estudado, em que se verificou que 7% do diâmetro do tendão diminuiu neste estudo em particular. Portanto, para vermos que estas variáveis aqui são as mais incidentes nas propriedades do tendão e que a dor é um fator transversal a todos os estudos. É curioso que ver neste estudo, por exemplo, 100% dos sujeitos aparece que aumentou a síntese do colagênio ou produziu-se colagênio
principalmente do tipo 1, neste estudo, e todos os utentes, todos os sujeitos assim se verificou. No entanto, é um estudo apenas de 6 sujeitos. Portanto, em todos os 6, viu-se que existe um aumento significativo da síntese do colagênio, a dor também diminuiu significativamente. Portanto, é o único dado 100%, mas com uma população e uma amostra muito reduzida. E o que é que se pode concluir de todos, não é? deste conjunto de estudos? Houve uma média de 27,6 sujeitos distribuídos pelos estudos. Na média da diminuição da dor, registrou-se 66% de diminuição da dor nesta população estudada e verificou-se algumas relações positivas sobre aqueles que se puseram a estudar, nomeadamente uma relação positiva na diminuição da área transversal do tendão com os sintomas, apesar de serem estudos de baixa qualidade, uma relação positiva da diminuição do diâmetro do tendão com a diminuição dos sintomas, um estudo apenas de elevada qualidade, os outros de moderada qualidade, uma relação negativa entre a proposta de se o efeito do programa resultaria numa diminuição da neuroexposição e uma diminuição dos sintomas, relação positiva entre o aumento da síntese do colagênio, relação negativa da diminuição das concentrações do glutamato e uma relação positiva na restrição e no fluxo dos vasos capilares. O outro programa, o Cibernaga, não é? Apenas os 4 estudos juntaram 108 sujeitos, certo? A média da qualidade metodológica, grande parte dos estudos também eram de média qualidade, de baixa qualidade, 23%. O tempo de duração da intervenção também cumpriu o protocolo proposto, 12 semanas, com as variabilidades todas em que o protocolo sugere. A dor também foi igualmente logo utilizado. No entanto, este tipo de estudo, este programa é amplamente estudado, não nas propriedades fisiológicas do tendão, mas o autor relaciona sempre a variável da dor com indicadores mais funcionais. Portanto, enquanto que o outro programa é muito amplamente estudado na relação entre a dor e as propriedades mecânicas do tendão, este incide particularmente na dor, mas nas atividades funcionais. Portanto, daí utilizar a VISA e não a escala visual análoga, e também testes funcionais como o Counter Movement Jump Test, o Tolerance Test. Portanto, é um conjunto de variáveis que estudam em si mesmo na funcionalidade. Portanto, como amplitudes da flexão dorsal e plantar, a performance ou a força muscular de alguns grupos musculares e a performance de várias atividades funcionais. Curioso também é que de todos os 4 estudos realizados, são todos realizados pelo próprio autor, ou seja, ele próprio propõe-se estudar o seu próprio protocolo, portanto, que os 4 estudos integrados, os 4 estudos realizados, ele é integrante como um dos investigadores. Pertence a um grupo de investigadores nórdico, como o Alfredson também é incluído, e não deixa de ser curioso que um dos participantes, apesar dele ser um dos investigadores, o Alfredson também participa em alguns estudos desenvolvidos por ele. Portanto, é só meramente uma curiosidade, em que há aqui um grupo de estudo nórdico e um grupo de estudo dos Estados Unidos, que são os grandes grupos de estudo sobre estes problemas. Nomeadamente, no programa de Cibernática, o mesmo critério, verificou-se que quase todos têm bons resultados ao nível da diminuição da dor. As variáveis que se propõem estudar variam entre a amplitude de flexão dorsal e flexão plantar da tibia plástica, a performance do salto, se permite melhor qualidade no salto, se existe maior componente de resistência dos gêmeos às diferentes atividades. Portanto, isto tudo medido
e monitorizado com testes funcionais. Foram 28 sujeitos distribuídos, não é, por este estudo, uma média de sujeitos, melhoraram 74% da dor, na média de todos os estudos. Existiu uma relação positiva entre o aumento da resistência dos géneros, a aumento da performance da relação plantar e do salto com a diminuição dos sintomas, uma relação positiva entre o aumento da performance do salto e a diminuição dos sintomas, mais uma vez relação positiva entre o aumento da resistência dos géneros e a diminuição dos sintomas, relação negativa entre a diminuição dos sintomas e o aumento da performance dos exercícios plurimétricos, que é uma das componentes mais utilizadas, e a relação positiva entre os sintomas e o aumento da reflação plantar e a diminuição da reflação dorsal. Por acaso, é um aspecto positivo. Em termos de análise, a comparação entre os mecanismos dos programas, ou os mecanismos ou os programas, ou seja, a comparação entre eles é quase inexistente. Portanto, existem estudos que procuram só verificar o que é que acontece com cada um dos programas, mas existem, um confronto entre eles é inexistente. E focam-se principalmente em variáveis distintas. Como se percebeu, há um grupo, ou existe um programa muito focado nas propriedades do tendão e outro que é muito focado essencialmente nas componentes mais funcionais. Portanto, revelam uma evidência limitada sobre as propriedades que estudam, as mecânicas, no caso dos programas sugerido pelo Alfredson, e nos aspectos funcionais do Bernardo. A particularidade destas diferenças pode ser justificada pelos pressupostos de cada modelo. Ou seja, o modelo de Alfredson insiste ou procura incidir em aspectos fisiopatológicos da origem dos sintomas, atribuindo particular interesse à monitorização da dor, enquanto que o outro protocolo assume que a dor não é o indicador mais preponderante, ou não tem que ser o mais preponderante, mas sim a capacidade de tolerância do tendão face à carga exercida, ou seja, mais preocupada com a readaptação dos tecidos face ao exercício. No entanto, quem analisou os resultados e percebeu que existe uma elevada percentagem de diminuição da dor, mas pode ser aqui questionado o conjunto, pode ser questionado estes valores, ou seja, 60% ou 64% ou 55% de quer de um lado quer do outro registaram ou registou-se essa média de diminuição da dor. Então, e que é dos outros 40%? Porquê é que não se pode considerar, porquê é que não se questiona, porquê é que os outros 40% ou não se conseguiu melhores resultados a este nível? Começa uma primeira questão, que é: será que os programas estão adequados às diferentes representações da dor neste tipo de disfunção? A natureza, ou seja, o que está aqui a colocar em questão é: não existiram grandes ou fortes evidências ao nível da alteração nas propriedades do tendão? Obteve-se aquilo que nós consideramos bons resultados ao nível da diminuição da dor, mas será que o volume, ou essa média, ou essa percentagem de diminuição da dor poderia ter sido melhor? Okay? Será que os 60% são realmente um valor de impacto? Ou seja, isto porquê? Porque os programas podem não estar adequados às diferentes representações e às diferentes justificações de como é que a dor é explicada neste tipo de condições. E neste sentido, e pensando que o programa de Alfredson incide muito sobre a natureza fisiopatológica da dor, a natureza agressiva e dolorosa como faz ou como aplica os exercícios, não é? Ou seja, ele sugere que os exercícios sejam feitos até surgir a dor e feitos e realizados com a dor. E será que essa natureza agressiva e dolorosa procura influenciar o processo de neurohospitalização? Ou seja, quando existe, ou seja, quando é feito o programa, ele sugere que o programa seja feito dentro da dor
com o pressuposto em que se um programa realizado vai quebrar os novos vasos associados às novas terminações nervosas e, dessa forma, cessar os sintomas ao nível dos utentes. No entanto, nem todos os tendões sintomáticos apresentam um aumento da vascularização e vice-versa. Ou seja, também há sujeitos assintomáticos que apresentam elevados níveis de neovascularização. A justificação para incidir na diminuição da rapidez dos sintomas procura ser justificada pela possível influência ao nível do sistema nervoso e níveis de percepção da dor. Ou seja, também sugere que os programas sejam feitos de uma forma a influenciar na rapidez dos sintomas, pensando sempre que a dor possa ter uma origem ao nível da sensitização periférica, por alguma forma ser uma dor de origem neurogénica, por exemplo, onde existem várias acumulações de substâncias químicas. No entanto, os estudos verificaram que, mesmo após a realização do exercício excêntrico, não existia uma diminuição do glutamato, por exemplo, que é uma substância altamente presente neste tipo de tendões. Não é? No entanto, o exercício parece não influenciar grandemente nos níveis de glutamato. Por outro lado, a vertente exclusiva do exercício excêntrico do programa de Alfredson desvaloriza a componente concêntrica do programa de Zimmermann, em que o Zimmermann, ao estar mais focado nos aspectos funcionais, privilegia as capacidades de readaptação do tendão às diferentes cargas exercidas. E apesar disto ser especulativo, o modelo de Zimmermann parece assumir uma intervenção mais próxima da componente mecânica da dor tendinosa e muito menos na explicação da hipersaturação na atividade nociceptiva periférica. Esta explicação justifica-se porque os episódios de dor das tenopatias surgem em momentos de carga e depois desaparecem, ou seja, é uma dor que é representada do ponto de vista mecânico, portanto, dói quando existe ação, quando existe movimento, para no repouso. Não é? No entanto, e com isso reduz a probabilidade de se manter ao longo de vários períodos, de o que dificilmente se proporcionar uma estimulação das terminações nervosas diferentes. Ou seja, se estamos aqui perante uma condição crónica, amplamente crónica, é uma condição um pouco divergente das restantes, porque se todo o seu estímulo doloroso acontece apenas ao movimento e depois deixa de doer, reduz a probabilidade de se manter por longos períodos e, com isso, a estimulação das terminações nervosas será menos, ou seja, não acontece com muita frequência. Vai acontecer com certeza ao longo de muito mais tempo. Ok? Contudo, parece-nos existir aqui algum bocadinho de fibromialgia no tendão daquilo. Significa que o quadro da tenopatia do tendão daqueles não difere muito do quadro das outras condições clínicas, verificando-se fenómenos de sintetização periférica. Exatamente, não pelo continuado estímulo da produção da dor ao movimento, mas para a continuidade da atividade e dos constantes estímulos. Mais tarde, com certeza que há um quadro muito semelhante a uma sintetização mais consistente. Existindo quadros essencialmente de alodínia e de hiperalgia primária, mas nunca de hiperalgia secundária. Mesmo não existindo essa hiperalgia secundária ou essa propagação da dor, atualmente pondera-se a existência de sinais de sintetização central neste tipo de lesões. Ou seja, alguns estudos apontam para a forte possibilidade de se desenvolverem sintomas no tendão oposto, sendo esta propagação muitas vezes atribuída aos padrões de carga bilateral. Ou seja, há estudos que têm vindo, não são até recentes, então são estudos já relativamente antigos, que atribuem ao fenómeno de centralização
não porque surge no próprio membro, mas que surge no membro oposto. Ou seja, num estudo realizado em 176 tendões com ruptura prévia do tendão de Aquiles, 6%, ou seja, 6% de probabilidade do mesmo acontecer no membro oposto. Ou seja, aconteceu em 6% dessa população uma ruptura do lado oposto. Estes dados podem ser justificados pela natureza bilateral da carga. Ou seja, se o programa de Cybernagle era um programa que procurava existir nos exercícios de carga bilateral, será que também podemos considerar ou podemos colocar algumas reticências na utilização também deste programa, exatamente pelos achados a este nível? Curiosamente também é que a tenopatia bilateral em atletas, existe presença de tenopatia bilateral nos atletas, apesar de um membro muito mais solicitado, estar muito mais em cargas, ser apenas ou do lado esquerdo ou do lado direito. Em animais parece também ser consensual, em existirem alterações celulares nos dois tendões, mas apenas submetidos apenas a cargas unilaterais. Okay? Portanto, ou seja, parece existirem aqui alguns pontos curiosos para a justificação ou para futuras análises ao fenómeno de centralização neste tipo de condição. Exercícios de alta intensidade, portanto, aqui as cargas intensas de repetição no tendão em ambos os programas favorecem a transmissão sináptica, promovendo o maior prolongamento da estabilidade celular ao nível do sistema nervoso central. Na intervenção das tenopatias, o intervalo, portanto, é aquilo que falávamos, o intervalo de tempo entre os momentos de cargas intensas parecem ser importantes no controle da dor, e é possível que esse mecanismo não esteja apenas relacionado com as readaptações que eu exerço no tecido, mas também pela influência que possa vir a ter na sintetização da via, ou seja, da via cortical. Ou seja, posso estar a pensar numa influência ao nível não só tecidular, mas também com a continuidade do exercício, poder quebrar essa sintetização da via cortical. Conclusões. Parece-me que esta análise identificou uma evidência muito limitada ou frágil dos efeitos dos mecanismos, quer do exercício cêntrico aplicado isoladamente, quer da combinação. No entanto, parece-me ser sugerido que os exercícios combinados do concêntrico excêntrico poder beneficiar utentes que não conseguem logo iniciar o programa de Alfred. Portanto, como é demasiado agressivo em termos da própria realização do exercício e aumentar muitas vezes a dor logo nos primeiros dias, porque é assim que o programa é sugerido, pode ser sugerido que os utentes comecem com um programa de Cybernagle. Considera-se fundamental a existência do confronto entre os dois programas, principalmente estudos RCT, portanto, para comparar os diferentes efeitos entre um e outro. No nosso entender, considera-se escasso, e isto é, na minha perspectiva, que a origem dos sintomas, não saber a origem dos sintomas ou não ser claro a origem dos sintomas, é um fator determinante para também se perceber a interpretação dos resultados ao nível da estratégia de intervenção, e parece que cada vez mais as estratégias de intervenção muitas vezes não servem para verificar a efetividade dos resultados, mas muitas vezes para justificar teorias mal explicadas, e apesar da evidência ser limitada, os resultados serem conflituosos, na opinião generalizada da literatura, parece que este tipo de exercícios ainda continua a ser a estratégia mais favorável para a decisão na intervenção desta terapia, comparativamente a outras estratégias. Pronto. O fim. Muito obrigado. Vamos agora à discussão. Vou desligar, que é para a discussão também não ser pública.